Há muito tempo atrás, 3 judeus resolveram mudar a cara da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Waldemar Sveiter, Paulo Goldrash e esse menos conhecido que vos fala nesse momento. Fizemos um projeto lindo, maravilhoso, que passava pela presidência do Waldemar, que num determinado momento achou por bem deixar esse espaço para outros companheiros. Em seguida viria a presidência do Paulo Goldrash e logo depois a minha presidência, eu muito mais jovem do que eles e aprendendo como fazer as coisas corretamente. O tempo passou, nós todos presidimos a Federação Israelita, fizemos o nosso trabalho, os nossos filhos cresceram e hoje eu tenho a alegria, a honra e a felicidade de poder apresentar a você a filha mais nova do primeiro casamento do Paulo Goldrash, a minha querida Karina Goldrash. Você vai conversar com ela, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, porque era uma profissional de mão cheia, assim como foi o pai e assim como é também a irmã e a mãe. Tudo bem com você, minha querida? Tudo bem, Rony. Muito obrigada por me convidar para estar aqui na Menorá na TV. Eu agradeço essa oportunidade de estar conversando contigo e com os telespectadores do programa. É um enorme prazer realmente estar aqui. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, comemoramos os 64 anos de Israel com os momentos históricos que definiram o Estado judeu e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Karina, você sabe que a gente perde o contato com as pessoas e a gente não sabe o que é feito da vida de cada um. Você saiu do Brasil, morou nos Estados Unidos, está de volta aqui. Conta um pouco pra gente essa tua luta e conta também exatamente o que é que você faz profissionalmente. Bom, Rony, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 10 anos, na televisão como modelo. Continuei minha carreira como modelo, ingressei nas artes cênicas, fiz tablado, fiz televisão, fiz uma novela do Manuel Carlos chamada Felicidade. Escrevi para teatro, dirigi, atuei, escrevi um musical infantil e depois de um certo tempo havia uma necessidade muito grande dentro de mim de entender mais sobre a minha identidade judaica. Por que você foi morar nos Estados Unidos? Na verdade, primeiro eu fui morar em Israel. Ah, isso é que você vai contar. Então conta pra gente. Você foi para Israel, saiu do Rio, saí do foi Rio. Para Israel. Eu não conhecia Israel, fui para Israel no escuro, mas eu tinha muita vontade de primeiro entender a minha identidade judaica. Eu vou te fazer uma pergunta. O camarada chega em Israel e aí? Como é que é? Uau. Como é que é arrumar condições de trabalho, entender aquela língua, participar daquela sociedade complicadíssima? Conta isso, que é muito importante para o nosso telespectador, ele conseguir identificar como é difícil esse tipo de movimento. É extremamente difícil. Primeiro processo de aliar, você vai para Sornuto, você é entrevistado, você faz exames de saúde, exames psicológicos. Primeiro tem toda essa preparação para aliar aqui no Brasil. Mas você chega com um emprego garantido lá? Como é que é? Eu cheguei com a cara e a coragem. Com 2 malas e um violão. Tá certo. E o kibutz preparado para você trabalhar no dia seguinte. Exatamente. Certo. Pronto para me receber. E qual foi o kibutz que você foi? Eu fui para o Beta Chitá. Uhum. E o primeiro emprego que eu tive se chamava Ulpan. E qual era o emprego do Ulpan? Era limpar todo o Ulpan. Isso que eu ia perguntar, se você varreu muitas salas de aula. Não só varri muitas salas de aula, como eu limpei todos os quartos. Karina, e aí? Você tinha um emprego garantido quando você foi para Israel ou só o kibutz te esperando? Pois é, eu tinha só o kibutz me esperando
E então eram aulas de hebraico. O Ulpan funcionava dentro do teu kibutz? Sim. Tá legal. Eu fui para um kibutz chamado Beta Shitá, e são vários empregos que você tem lá. E o meu primeiro emprego se chamava Ulpan. Eu passei uma semana limpando. Explica o que é o Ulpan. Ulpan é um curso de hebraico. Certo. Para todos os imigrantes. Para todos os imigrantes. Quem decide imigrar, recebe... Antes de qualquer coisa, curso de hebraico. Curso de hebraico, para aprender a falar a língua. Para poder ir para a cidade... Se virar. Se virar. Eu sabia um pouquinho de hebraico por causa do Lies, mas já tinha perdido todo o linguajar do hebraico moderno, realmente. Quer dizer, você estudava de manhã e de tarde e fazia teu serviço depois da aula. A gente estudava de manhã e de tarde. Eu me lembro que o trabalho, meu trabalho era de manhã, e como eu estava na classe avançada, e a gente estudava à tarde, e depois a gente tinha o tempo à noite para socializar. Socializar, exatamente. Conhecer gente. O bacana disso é que você conhece pessoas do mundo inteiro. Você chegou lá com 18? Eu cheguei lá com 21 anos. Tá, e aí, conta. E aí eu ralei muito no kibutz, até que eu cheguei com muito pouco dinheiro no kibutz. E eu não ia aguentar os 6 meses morando lá, porque dentro do kibutz não há dinheiro, mas na verdade você troca o seu dinheiro... Por trabalho. Por trabalho e pela moeda local. Né? E como eu era fumante na época, tinha o meu cigarro, tinha a minha Coca-Cola, eu comecei a realmente já ficar sem recursos, e a minha única solução foi ir para a cidade. Fiquei na casa de uma amiga da minha irmã, ela me recebeu com os braços abertos, começamos a procurar anúncios no jornal. Para ver em que você ia trabalhar? Eu comecei procurando trabalho de limpeza. E quando eu conversei com uma senhora, ela falou: mas Karina, seu inglês é muito bom. Eu falei: eu... aprendi lá no Brasil e tal. Eu comecei a dar aula de inglês com 16 anos. Eu me dava com o pessoal do ULM, da Escola Americana do Rio de Janeiro. Ela falou: você ensinava inglês? Eu falei assim: sim. E você está procurando um emprego de limpeza? Eu falei assim: sim, é um emprego nobre como qualquer outro emprego. É o emprego de um olhar radash. Ela falou assim: talvez hoje seja seu dia de sorte, Karina. Meu nome é Redva Vital e eu sou responsável pela contratação de professores de inglês para Iriat Tel Aviv, para a cidade de Tel Aviv. No dia seguinte, eu estava sendo contratada como professora de inglês. De uma escola? De escolas. E comecei a trabalhar como professora de inglês. E como é que foi essa experiência para você? Foi espetacular. Com crianças? Com crianças e com adultos. Sim. Havia uma escola profissionalizante, onde eu fiz grandes amigos que até hoje eu ligo para eles para conversar com eles, e escolas com crianças. As crianças israelenses, elas têm um problema de disciplina. Eu acho que o problema disciplinar é mundial, mas havia realmente um grande problema de disciplina. E a gente vai aprendendo a lidar com essas dificuldades. Foi um trabalho extremamente challenging, foi desafiador. Muito desafiador, mas extremamente recompensante, porque o que se aprende com uma criança é realmente indescritível. É tão valioso. As lições que uma criança podem dar a um professor são tão valiosas. Depois disso, eu larguei o ensino e fui estudar música, que sempre foi minha paixão. E, novamente, eu consegui uma bolsa pelo Minala Studentim, mas, novamente, eu vi que não ia conseguir me manter alugando um apartamento em Tel Aviv, mantendo a minha vida em Tel Aviv. Então, migrei para a área de tecnologia. Comecei a trabalhar na Cytex, comecei a trabalhar na área de comunicação. Foi aí que eu ingressei em marketing. Entrei no departamento de marketing da Cytex. Cytex é uma empresa que produz software
de impressão e produz a maquinaria para as grandes impressoras de outdoors. Foram adquiridos depois, em 2000, pela HP, e foi aí que eu ingressei na área de alta tecnologia e fui galgando, começando a minha carreira corporativa. Sempre em marketing, comunicação, relações públicas, e desde então é a minha cachaça. Eu Você adoro saiu isso. de Israel em que ano e para onde você foi? Pois no ano 2000, eu já era responsável pela comunicação corporativa do Ódigo. Ódigo foi um dos primeiros mensageiros instantâneos que a gente teve no mundo. Aliás, o primeiro mensageiro instantâneo foi o ICQ, que foi criado por 3 estudantes da Universidade de Tel Aviv. Nessa época, eu já estava estudando na Universidade de Tel Aviv. Quando eu comecei a minha carreira corporativa, ao mesmo tempo eu entrei para a Universidade de Tel Aviv, me formei pela Universidade de Tel Aviv. No último ano, eu já estava trabalhando no Ódigo, era responsável por toda a parte de comunicação internacional, vendas internacionais também, e voltei para o Brasil por alguns motivos muito importantes. Um motivo mais importante para mim foi que meu pai estava muito doente. E eu não conseguiria viver o resto da minha vida sabendo que eu ia estar Longe dele naquele momento. longe dele, no momento que ele realmente precisava da família. Então foi muito tocante para mim. Havia também um trabalho espetacular, que era trabalhar para a Edelman, que é uma empresa de relações públicas, a maior empresa independente de relações públicas, sendo responsável pela comunicação internacional da Petrobras, a maior empresa brasileira. Então tinha o desafio profissional, que era espetacular, queria estar perto da minha família, e minha irmã tinha acabado de ter a Giovana, a minha sobrinha. Então eu não queria, era um período que eu não queria estar longe da minha família, eu queria me reaproximar, e ainda com um trabalho tão legal como esse, eu falei, tá na hora, terminou o ciclo de Israel, foram quase 10 anos em Israel. Eu quero voltar para Israel contigo e perguntar a você o seguinte. O que você aprendeu da sociedade israelense? Como é que se resolve o problema com os árabes, na sua opinião? Se eu soubesse, Rony... Mas você deve ter uma opinião a respeito. Eu tenho algumas opiniões. Então vamos mas lá. se eu soubesse como resolver, eu seria política lá. Mas eu não sei como resolver. Minhas opiniões são as seguintes. Dentro da Universidade de Tel Aviv, eu tinha grandes amigos e grandes amigos palestinos também. São povos, são pessoas. Quando a gente tira a identidade, o nome palestino, israelense, judeu, qualquer coisa que seja, Ashkenazi, Sfaradi, somos pessoas. E no fundo, eu honestamente acredito que a maior parte de ambos os povos desejam a paz. Agora, como conseguir essa paz é muito complicado. Obviamente, há organizações terroristas que se aproveitam da pobreza de um povo para explorá-lo e para manipulá-lo a ingressarem dentro do terrorismo. Então é muito complicado isso. Como se quebra isso? Como você fala para um Hamas, olha, a gente quer ter a paz, mas vocês, a gente deseja que sejamos aceitos também? É muito complicado. Eu não tenho a solução para isso. O que eu sei, o que eu vi, o que eu vejo com os meus amigos israelenses é um desejo enorme que a guerra termine, que finalmente sejamos, como o hino fala, Am Hofshi Be'artzenu Eretz Zion Yerushalayim, um povo livre na nossa terra, a terra de Zion, Jerusalém. Escuta uma coisa, como é que você viveu
com a sociedade israelense? Você teve muito conflito? Você se adaptou tranquilamente? Qual era a tua relação com as pessoas no país? Eu sempre evitei entrar em guetos brasileiros, porque há muitos brasileiros que só ficam com os brasileiros. E eu queria estar dentro da sociedade, eu queria conhecer Olim Hadashim, como eu, mas também queria conhecer israelenses. Eu tive um namorado de 5 anos que era israelense, a família vinda toda do Iraque, chegaram sem absolutamente nada, em acampamentos, em tendas, exatamente, em Israel, deixaram tudo que tinham no Iraque, eram famílias riquíssimas no Iraque. Então, como eu fiz, eu fui me entrosando dentro da universidade, quando eu trabalhei como professora, quando eu trabalhei com as empresas de alta tecnologia. Até hoje, eu tenho grandes amigos dessas áreas. Eu vou dar um exemplo. Agora, essa semana a gente teve o IPO do Facebook. Eu tenho 2 amigos meus que trabalharam comigo no Ódigo, que eles criaram uma empresa que foi adquirida pelo Facebook. E eu estou sempre lá no Facebook, tomando café da manhã, enfim, conversando com eles. E é assim que a gente se integra em qualquer sociedade, e na sociedade israelense também. A gente se integra abrindo as portas da nossa casa, abrindo os nossos ouvidos, perguntando, abrindo o coração. E muitas vezes a gente também não é aceito. Quando eu falava que eu era brasileira, tinha muita gente que me olhava e já achava, brasileira, e me olhava de cima para baixo. Eu, 1,5 metro, de cima para baixo. Mas a ideia que tinham da brasileira, enfim, mas eram algumas pessoas. Você vê isso em todo lugar que você vai. Hoje nos Estados Unidos, quando eu falo que eu sou brasileira, eu acho que eu sou top model. Então, tem estereótipos de nacionalidades, né? Você é francês, você é chefe, você cozinha com muita manteiga. Enfim, é isso. Eu lidei com o coração aberto, fui bem recebida, fui mal recebida também. E a gente leva dessa vida o que a gente quer levar. Beleza, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Karina Goldrash. Já voltamos e nós vamos conversar sobre o pai dela, o Paulo Goldrash, no próximo bloco. Já voltamos. Só para encerrar a questão de Israel, e depois nós vamos entrar no esquema dos Estados Unidos, eu te pergunto, então você teve uma ótima experiência de vida em Israel, e isso está te valendo para o teu desenvolvimento, para as coisas que você está fazendo até hoje? Principalmente difícil, porque com as dificuldades a gente se supera. Então foi uma experiência extremamente difícil, mas extremamente recompensante também. Então eu pego todas as lições difíceis e tento implementá-las dentro da minha vida. Poxa, eu já vivi isso, né? E a gente vai amadurecendo com o tempo. Muito bem. Você saiu de Israel, voltou para o Brasil, seu pai faleceu. E aí? Sim, você foi para os Estados Unidos? Não, eu fui para os Estados Unidos um pouco antes dele falecer. Sim. Você veio dos Estados Unidos para cá? Eu vim de Israel para o Brasil. E voltou e foi para os Estados Unidos? Pois é, eu passei 5 anos aqui, me casei com um americano. Ah, sim. E foi morar lá? Fomos morar lá, fomos direto para o Vale do Silício. Certo. Nós dois tínhamos a mentalidade empreendedora de criar tecnologia, a paixão por tecnologia, e fomos direto morar na capital do Vale do Silício, que é San José. Hoje eu estou divorciada, moro em São Francisco, mas continua sendo essa área do Vale do Silício. E fomos para lá por empreendedorismo mesmo. E o que rolou lá? Como é que você se sentiu como... Não sei se você já tem um green card, pode ser. Tenho green card. Então como é que você se sente como cidadã americana? Eu adoro os Estados Unidos. Eu gosto demais dos Estados Unidos. Eu tenho muito orgulho da escolha que os Estados Unidos fez em eleger o Obama. O processo são primeiro 5 anos de green card, depois processo de imigração, né, fazer a prova, enfim, juramento. E desejo
votar, a gente não fala voto, mas eu gostaria de fazer... Você quer que ele repita? Eu gostaria. E você acha que ele repete? Mitt Romney tem muito dinheiro e há muitos conservadores dentro dos Estados Unidos. Então, é igual a futebol, uma caixinha de surpresa, a política americana. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mas eu desejo de coração que o Obama se reeleja, porque eu acho que ele, dentro da dificuldade do governo difícil que ele pegou, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Eu acho que é importantíssimo o Obamacare, que é o similar ao SUS, que não existe nos Estados Unidos. E, enfim, eu desejo que ele consiga implementar isso. Karina, eu fui bastante próximo do teu pai durante muito tempo. E o teu pai, Paulo Goldrash, ele trouxe para a comunidade judaica do Rio de Janeiro algumas circunstâncias que eram absolutamente impensáveis. Uma delas era relacionamento com a imprensa. Os judeus do Rio tinham medo de conversar com a imprensa, era número 1. Número 2, como fazer com que as coisas judaicas fossem apetitosas para que as pessoas pudessem conhecer do lado de fora da comunidade. E terceiro, o tipo de relacionamento que o teu pai tinha com os não-judeus. Também, em função do jornalista que ele era e do advogado que ele foi, ele teve essa condição que foi muito importante quando ele presidiu a Federação Israelita e principalmente pela visão política que ele tinha. E ele tinha relacionamento com a política, ele foi advogado de muitos presos políticos, ele sabia o que era política, ele gostava de política e tinha relacionamento com muitos vereadores, deputados, governador, prefeito. Isso foi muito importante para a Federação Israelita quando ele presidiu a federação e eu aprendi com ele como a política deveria ser feita e fui, tenho certeza absoluta, um bom aluno dele. Ele me deu muitas vezes nota baixa, mas eu aprendi no final das contas e acho que de uma certa maneira eu honrei as coisas que ele me ensinou. Então eu pergunto a você, como era a tua relação com teu pai? Pois é, papai, ele era ausente e presente. Primeira coisa, ele tinha uma capacidade de ser sucinto, espetacular. Ele falava muito em televisão, como um bom jornalista, ele sabia chegar ao cerne da questão. Então, o nosso relacionamento também era assim, era muito pontual. Como a profissão dele demandava demais dele, eram os clientes, os delegados, a federação, a política, enfim, ele passava muito tempo fora de casa. E isso essa é a parte do pai ausente que eu tive. Ao mesmo tempo... Você consegue compreender isso? O papel que ele tinha na sociedade e a importância dele estar fora de casa em certos momentos, apesar de que para os filhos e para a esposa nem sempre é muito legal, mas você consegue dar a nota exata em relação ao comportamento dele? Olha, meu pai brincava, quando eu fazia alguma coisa certa, ele brincava também, ele falava nota 10, e quando ele não gostava de alguma coisa, nota 0. Meu pai é nota 1000, porque eu tenho uma admiração, um orgulho, e sempre quando eu falo do meu pai, vem com tanto sentimento, muita saudade também. Eu tenho muito orgulho do homem que ele foi. Então, eu paguei um preço, mas eu acho que o preço que eu paguei, ele fez tanta coisa por tanta gente, que eu não me... Seria muito egoísta da minha parte. Você não se sentiu roubada pelo tempo que ele ficou fora de casa? Seria muito egoísta da minha parte. Seria extremamente egoísta da minha parte, porque ele fez muita coisa necessária, justa, lutou pela justiça com um J maiúsculo, pela justiça mesmo. Então, eu tenho orgulho, eu tenho um grande orgulho. E sempre quando a gente esteve junto, a gente estava, nós dois juntos, eu consegui, porque ele era muito sucinto, ele sempre conseguiu me passar as lições de uma maneira muito pontual, muito até seca, mas eu tenho essas lições até hoje. Essa ideia, essa ideia humana, essa ideia tão valiosa
das nossas vidas, do nosso tempo, dos nossos relacionamentos, de tudo. Ele me passou valores muito profundos. Então, o pouco tempo que eu tive com ele foi um tempo enorme, porque foi um tempo com muita informação e muita informação valiosa. Muita informação precisa. Me conta uma coisa, mudando um pouquinho de assunto. Teu pai era realmente uma figura espetacular, com qualidades e defeitos como todo ser humano, mas as qualidades dele eram muito superiores aos defeitos que ele tinha, que eram pequenos. Você está com umas joias muito bonitas. De onde você traz essas joias? Muito obrigada por mencionar. Essa é uma cliente minha. Hoje eu trabalho fazendo comunicação, faço divulgação de empresas americanas, empresas israelenses. Essas joias daqui são da Tamar Joias, que por sinal eu faço o trabalho todo dela de identidade visual. Então, fizemos a logomarca, fizemos a estratégia de comunicação, fizemos a logomarca foi implementada na loja. E essas joias são joias exclusivas porque ela trabalha com pedras brasileiras, exatamente. É um trabalho extremamente refinado, requintado, brasileiro. Karina, quem quiser adquirir joias lindas como essas, o que faz? É só ir para Tamar Joias, fica na Nossa Senhora de Copacabana, 680. Para quem conhece, é a Galeria dos Peixinhos, onde tem o Cine Joia. E fica no subsolo, logo à direita. Ela tem joias lindíssimas. Me conta um pouco do trabalho que você desenvolve nos Estados Unidos hoje. Pois é, eu tenho uma empresa de comunicação, ela se chama I4D. Mas o que é comunicação? É muito fácil falar de comunicação. É divulgar o trabalho de empresas, de artistas, de políticos, de ONGs. Como é que a gente faz um trabalho de divulgação? Além de publicidade, primeiro a gente cria uma estratégia de comunicação, né? O que a gente quer falar, quais são as nossas mensagens, quem é o nosso público-alvo, como essas mensagens vão chegar a esse público. Depois a gente começa a dividir por táticas. Assessoria de imprensa, então a gente cria o press release, o press kit, vai falar com jornalistas, vende a história para os jornalistas, vender, não em termos de dinheiro, mas como a gíria do jornalismo fala. A gente vai lá, apresenta a história dos nossos clientes. Então, além de assessoria de imprensa, o que mais que a gente pode fazer? Como é que a gente pode divulgar o trabalho desses profissionais, dessas empresas, dessas ONGs, por mídias sociais, né? Por redes sociais como Twitter, Facebook. A gente cria os perfis, a gente administra esses perfis, a gente cria uma legião de seguidores, posta mensagens relevantes, utiliza todas as ferramentas que essas redes sociais oferecem a gente. A gente passa o conceito de uma marca visualmente. São vários modos, a gente cria eventos também, eventos nacionais, internacionais e todos os modos inovativos para que o cliente, para que o consumidor final saiba que você existe no mercado e que você apresente um diferencial, que você se comunique com ele. Muito bem, então não saia daí, nós estamos encerrando o segundo bloco com Karina Goldras e já voltamos porque ela vai contar por que ela saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil de novo. Nos vemos daqui a pouquinho. Karina, conta para mim por que você está de volta no Brasil. Você está com clientes aqui, está trabalhando, o que está rolando por aqui no mercado? Na verdade, eu vim dar uma passada aqui no Rio de Janeiro. Entraram novos clientes para I4D, então tive que me reunir com eles. Vim conversar também com o professor Hélio Alonso sobre o curso de Relações Públicas. Enfim, vim me reunir com esses clientes e trazer esses clientes brasileiros lá para os Estados Unidos também, divulgá-los lá nos Estados Unidos. Um desses clientes é um inventor brasileiro que criou
um par de óculos que não deixa você dormir ao volante. É interessantíssimo porque... Porque ele te chama? O que os óculos fazem? Jogam água no teu olho? O que é? Coisa louca? Esses óculos, eles possuem um dispositivo que verifica quantas piscadas você dá por minuto. Quando atinge um determinado nível, exatamente, ele apita. Te acorda. Ele acorda o motorista que começou a dormir. Na verdade, ele verifica a densidade da ocular e a densidade da pálpebra. Ele verifica, com essa diferença, ele entende o piscar. E é um inventor brasileiro. É um inventor brasileiro. Luiz Edgar Bimes, e nós chamamos do óculo Bimes por causa disso. Foi o nome do inventor. Você vai ajudá-lo a colocar no mercado isso? Exatamente. O número de vidas que a gente pode estar salvando, e o grande diferencial do óculo Bimes é o seguinte, que ele é extremamente acessível. Por uma quantia, por aproximadamente R$50, uma pessoa pode comprar isso. Quer dizer, é interessante para empresas que possuem ônibus, taxistas, exatamente, caminhoneiros. Todo tipo de transporte público, né? Exatamente. E até mesmo para quem... Pessoal que viaja de noite. Pessoal que viaja de noite. Até mesmo para gente que vai para o trabalho de manhã dirigindo, tomando café de lado. Nos Estados Unidos, isso é importantíssimo. Nos Estados Unidos, ele vive à base de rodovias. Então, é extremamente acessível e é uma forma de também fazer uma diferença no mundo, trazer alguma coisa boa nesse mundo. Nova e boa. Nova e boa e salvar vidas. Que coisa melhor do que isso? Karina, como é que está a vida nos Estados Unidos depois da crise econômica, hein? Depois do Madoff. Uau! Madoff foi realmente um soco na boca do estômago. Primeiro da comunidade judaica, porque foi, desculpa a expressão, um Judenrat. Ele traiu os próprios companheiros, a própria comunidade. Foi terrível. Eu estive em Palm Beach uma semana antes de estourar a história do Madoff. Depois de uma semana, a gente sabe de pessoas vendendo os apartamentos no The Breakers, toda a comunidade realmente, Boca Raton, toda a comunidade extremamente fragilizada, vendendo os últimos pertences que tinham, porque apostaram nele, porque acreditaram nele. Então foi um soco na barriga, foi um golpe baixo. E como é que está a vida nos Estados Unidos hoje? Bom, os Estados Unidos se recupera, está se recuperando, vocês nem estão sentindo a crise, como é que é lá? Para quem já viveu a crise aqui no Brasil, eu morei aqui nos anos 80. Eu me lembro... crise lá é pinto, é isso? Exatamente. Eu lembro das maquininhas nos supermercados mudando preço cada dia. Então, obviamente a gente sente a crise, muita gente desempregada. Não há quem não conheça uma pessoa que não tenha perdido emprego. Tem sempre algum amigo, alguém procurando emprego. E olha a casa própria, né, que o sujeito perde. Aquilo também, a crise, a bolha do real estate, né, do mercado imobiliário, foi terrível, porque as pessoas perderam o próprio teto e algumas pensaram no seguinte: bom, eu estou pagando por uma casa, vamos dizer, $500 mil por uma casa que hoje vale 300 mil. Então, eu não vou continuar pagando. Eles param de pagar, deixam o banco pegar, perdem o dinheiro. Compram outra casa mais barata, é isso? E às vezes nem acabam comprando, perdem o dinheiro. E vão morar onde? Vão morar alugando casa. Realmente essa crise estraçalhou a economia americana. Quais são teus planos a partir de agora, querido? Pois eu estou voltando agora para os Estados Unidos, continuo com a I4D. Quem quiser se comunicar contigo, conversa como? Manda e-mail para você, te telefona, como é que funciona? Por dois modos. Pode entrar em contato comigo por e-mail, que é info@i4d.com.br,
I de internet, hífen, não é underscore, hífen, o número 4, a letra D.com. Mas e aí, você está voltando? Estou voltando na próxima semana e continuo com a I4D, continuo com os projetos, continuo conversando com os meus amigos que trabalham em Silicon Valley, nas grandes empresas como Google, empresas como eBay, Facebook, Twitter. Tem muito brasileiro e judeu morando perto de você? Tem muitos judeus nos Estados Unidos, tem uma boa comunidade judaica. Eu faço parte de um grupo chamado AIPAC, que é um grupo que conversa com os políticos. Talvez essa seja a herança que eu tenha do meu pai, de ir conversar com os políticos e explicar o que está acontecendo em Israel pelo lado, pelas lentes dos israelenses, né? O nosso lado, e não só o lado que é... Porque a imprensa, às vezes, reporta de uma maneira muito maniqueísta. E como é que você está vendo a coisa em Israel hoje? O que você achou da troca de 1.027 terroristas presos nas celas israelenses pelo Gilad Shalit? Gilad Shalit. Israel sempre passou por isso. Sempre passou por isso. Só não passou por isso com Ron Arad. E a gente não sabe se... Dizem que o Ron Arad já faleceu, porque a gente não tem nenhum tipo de comunicação dele. Mas, honestamente, eu não sei, porque é o que eu disse, se eu tivesse solução, eu seria política. Mas é o preço que se paga por uma vida. E por uma vida, o que a gente não faz? Quer dizer, essa é mais ou menos esse sentimento, era o sentimento em Israel. Porque eu estava lá quando o Gilad Shalit foi solto e houve a troca. Foi exatamente, se não me falha a memória, em agosto desse ano que passou, de ano de 2011. Sim. E o que eu ouvi muito lá foi mais ou menos assim: é um preço muito alto a pagar, mas uma vida de um soldado israelense vale mais do que os 1.027 palestinos. É assim que você pensa também? Eu acho que qualquer vida é valiosa. Qualquer vida é valiosa e a gente precisa fazer tudo para preservá-la. E fazer tudo para trazer de volta eu nem vejo como soldado. Ele é um menino que estava prestando serviço militar obrigatório. Em algum momento você imagina que possa existir uma condição de paz, assim como foi feito com o Egito, com a Jordânia, e a paz com o Egito hoje depende de eleições no Egito, e eu não sei se isso vai prevalecer por muito tempo, mas com a Jordânia, pelo menos, houve paz e existe paz. Sim, sim. Com o Mubarak havia paz também. Eu acho que a condição sine qua non para haver paz é que os Estados Árabes respeitem, aceitem que existe um Estado chamado Israel, que existe aquele país. Seria fácil se fosse só uma questão da nossa vontade, né? Poxa, é por isso que eu falo, se fosse simples, estaríamos todos lá e fazendo política acontecer e fazendo com que a paz acontecesse. Mas como eu disse antes, eu acho que a ação predatória desses grupos terroristas é que realmente fomentam essa tragédia e essa rixa e essa rivalidade. Ô Karina, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso tempo. O nosso programa é curto, tem 1 hora de duração e a gente conversou, não tanto quanto a gente gostaria, mas conversou bastante. E eu peço a você que use as câmeras e os microfones do Menorá na TV para você fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos telespectadores. Bom, primeiramente eu quero falar que foi um enorme prazer estar aqui contigo. Eu te conheço como Rony, porque quando você ligava lá para casa era o Rony. Mas esse aqui é o meu nome, eu não tenho outro. Então, para mim é um prazer inenarrável. Eu liguei muito para tua casa. Poxa, depois a gente conversa de outras histórias que eu lembro, que, enfim, em momentos bons e momentos trágicos, eu tenho muitas lembranças. Então, estar aqui com o Rony realmente toca um lugar muito, muito especial no meu coração.
Me lembro de você levando Bruce e Patrick, na época você só tinha os dois, verdade. lá para casa, a gente jogando telejogo, era antes do Atari ainda, nós jogando telejogo juntos e vocês reunidos na sala conversando sobre política, engajados, enfim. Então, para mim é um prazer inenarrável estar aqui com o Rony, falar com vocês, telespectadores da Menorá na TV, também é um grande prazer. O que eu puder fazer para ajudar a comunidade judaica local, a artistas, a empresas, a instituições que desejam também ter visibilidade lá fora ou aqui mesmo dentro do Brasil, eu estou extremamente disponível e é o trabalho que eu amo fazer. Eu tenho uma sorte muito grande, primeiro de ser filha do Paulo Goldras, juntamente com conhecer o Rony, e segundo de fazer um trabalho que eu realmente amo, e o que eu puder ajudar sempre dentro desse meu trabalho é sempre maravilhoso. Hava nernena, hava nernena, hava